Bom dia a todos. Novamente, estamos aqui para a gravação de mais uma aula. Sou a professora Tainara Sardeiro de Santana, sou enfermeira e estou aqui com os alunos acadêmicos em enfermagem, logo colegas de profissão, que eu tenho aqui a Ana Carolina, o Jodiel e a Maria do Socorro. Então, o nosso assunto hoje é um assunto que vem preocupando e que vem acontecendo cada vez mais frequente. Infelizmente, é um assunto que não é muito falado, pouco conhecido, e quando vamos ver, a pessoa já está o quê? Já está doente, já está com atestado médico, já está o quê? Se afastando do trabalho, né? E nós da área da saúde, principalmente nós enfermeiros, tem acúmulos de funções, tem uma carga de estresse muito grande na nossa vida profissional, porque é o tempo inteiro a gente mexendo com estresse, mexendo com vida, mexendo com morte, né? Então, assim, é impossível você não ficar com o seu emocional abalado. Então, o assunto que iremos abordar hoje é estresse ocupacional dos profissionais de enfermagem na urgência e emergência, que é o quê? Como que é o estresse que acontece a esses profissionais? Porque na unidade de urgência e emergência, não tem tempo de eu parar para comer, para dormir, né? Que é o meu descanso que eu tenho direito. De eu ir ao banheiro, é a hora que dá tempo. Então, com isso, eu deixo o quê? Eu deixo de fazer as minhas atividades, que são o quê? Que são as refeições essenciais, né? E aí acaba que passa do horário, a demanda hoje no Sistema Único de Saúde está grande, então assim, é acúmulo de funções demais, não somente no ambiente público, mas também no ambiente privado, a pressão é muito grande, tanto por conta dos diretores, por conta de governantes, né? Por conta dos gestores das clínicas, das unidades, principalmente na urgência e emergência, que eu estou lidando com vida. E até mesmo que com a morte, é a morte de um paciente, é a notícia que o paciente morreu, que o filho de um paciente morreu. Então, assim, é impossível não ficar abalado emocionalmente. Complementando o que a professora estava falando, a urgência e emergência ela é um trabalho muito instável. Ali a gente que está lá trabalhando, a pessoa nunca sabe o que vai chegar. Se vai chegar uma pessoa com a parada, se vai chegar uma pessoa que teve um ferimento por arma de fogo, se teve um atropelamento. Então a equipe ela tem que estar muito preparada, tanto cientificamente e psicologicamente, para conseguir atender esse paciente da melhor maneira possível. E essa questão científica na urgência e emergência também, ela puxa uma coisa que, segundo os artigos que a gente andou lendo, está muito presente, que é a competitividade entre os profissionais que trabalham em urgência e emergência. Ficam o tempo todo querendo um mostrar mais serviço que o outro, esquecendo que o foco principal é o paciente. E toda essa questão da carga horária, que é muito grande, não ter momento de descanso, não ter tempo para almoço, para janta, para lanche, e essa competitividade está fazendo com que os profissionais, que o nosso foco aqui é a enfermagem, fique estressada. A gente agora vai lembrar um pouco da Lei 8.080. Ela fala pra gente sobre que todas as pessoas têm o pleno direito à saúde. E a gente, na faculdade, a gente aprende isso o tempo todo, né? A gente fala muito da Lei 8.080. E muitas vezes a gente se esquece que nós, profissionais, também estamos inclusos nessa lei. Nós também temos direito à saúde. E a gente só fica preocupado em dar saúde, em prestar o atendimento, e esquece que se a gente não estiver bem fisicamente e psicologicamente, não vamos conseguir prestar esse atendimento. Em vista disso, a gente tem a resolução 293 de 2004 do COFEM, que em seus parâmetros legais fixa, ressalta e estabelece como deve ser realizado o dimensionamento de pessoal da equipe de enfermagem, para que se garanta a resolutividade da qualidade do serviço assistencial prestado ao paciente, como também garanta a saúde do trabalhador. Infelizmente, a gente sabe que existe uma escassez muito grande de recursos humanos na área da saúde, e aí essa resolução, ela traz isso pra gente, que se não tiver um bom dimensionamento do pessoal, a gente não vai conseguir essa resolutividade, que é a capacidade de resolver os problemas do plantão. Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse dimensionamento. Então, a enfermeira
do posto, por exemplo, ela tem que ter muito cuidado na questão de sempre trazer a equipe para ela, para evitar que tenha falta que os profissionais da equipe faltem, que troquem de emprego, para que consiga ter esse dimensionamento mais eficaz. Essas determinações do COFEM enfatizam a Lei 8.080 de 1990, que, em suas determinações, assegura ao profissional o direito à promoção, proteção da sua saúde, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores que estão submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Pode passar. Agora, o que é estresse ocupacional? Tudo isso, toda essa questão da urgência e emergência, leva o profissional a ficar estressado. O estresse ocupacional, ele é um estado em que ocorre desgaste anormal do organismo humano ou diminuição da capacidade de trabalho devido basicamente à incapacidade prolongada do indivíduo tolerar, superar ou se adaptar às exigências da natureza psíquica existentes em seu trabalho ou de vida. O profissional que ele está submetido que está na área da saúde, ele tem duas coisas. Ou ele pode ter um perfil favorável, ou ele pode ter um perfil destrutivo. No perfil favorável, a gente tem um profissional que ele tá muito ligado a essa questão da humanização, porque todo mundo que faz um curso da área da saúde, ele quer salvar vidas, ele quer ajudar, ele tem muito essa coisa dentro de si. Então, é uma área que dá muita oportunidade para pesquisa, para melhorar a qualidade dos pacientes. Porém, ele também pode ter o perfil destrutivo. E nesse perfil destrutivo, que é quando ele começa a desenvolver esses sintomas de estresse, que quando eles são prolongados e persistentes, levam ao estresse ocupacional até as suas fases mais perigosas. O estresse ocupacional ele é entendido por diversos estudiosos em 3 fases, que é a reação de alarme, a fase de resistência e a exaustão. Bom, eu vou falar um pouco sobre a reação de alarme. O que leva o indivíduo a sofrer essa reação de alarme? O que leva o indivíduo a sofrer essa reação de alarme aí é o ambiente, o estímulo ambiental onde o indivíduo se encontra. Exemplo, ele pode sofrer uma dor, ele pode sofrer uma emoção, uma tristeza, algum trauma e etc. Então, quando o indivíduo está sofrendo essa reação de alarme, para ele sofrer essa reação de alarme aí, existe um processo fisiológico. Como acontece esse processo fisiológico? Primeiro, o indivíduo ele tem esse estímulo ambiental. Exemplo, o indivíduo teve uma dor, teve este estímulo ambiental. Depois, esse estímulo ambiental ele chega ali no hipotálamo. Quando esse estímulo chega no hipotálamo, fazendo com que libere o CRH. O que é isso aí? Esse aí é o fator de liberação de corticotrofina. Essa liberação, o indivíduo sofreu um estímulo ambiental, esse estímulo chega no hipotálamo que faz com que libere esse hormônio aí, o CRH. Quando esse fator chega aí do hipotálamo, passa a estimular a hipófise. Quando ele é estimulado, a hipófise, ele libera o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, né? Quando esse fator ele é liberado. O ACTH cai na corrente sanguínea e vai estimular as glândulas suprarrenais. Mais especificamente a parte da medula adrenal. Então, quando esse ACTH cai na corrente sanguínea, né, vai para a suprarrenal, ele estimula a adrenalina e o cortisol. Quando o cortisol que ele é produzido lá na medula adrenal, ele também cai na corrente sanguínea, né, que ele produz o estímulo da energia por diversos fatores. Quando esse estímulo é gerado, acontece a metabolização de glicose, acontece a quebra de proteínas e de gorduras. Por que acontece esse processo? Porque o nosso organismo ele entende que precisa aumentar a produção de energia.
Com esse aumento de produção de energia, o indivíduo se encontra em alguma situação que o ambiente mostrou para ele. Aí, então, com essa produção, com esse aumento dessa energia, ele vai ter uma reação. Ele está envolvendo em uma reação ali, aí essa situação dele seja de luta ou de fuga, quando aumenta essa adrenalina e esse cortisol, quando é liberado. A produção de adrenalina e de cortisol, ela promove algumas reações, né? Com esse aumento desse cortisol e dessa adrenalina, vai ocorrer um aumento de tônus muscular, frequência respiratória, isolamento, mudança de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, falha da memória, ansiedade, tristeza, pessimismo, baixa autoestima e ausência no trabalho, taquicardia, e posterior tudo isso se eleva à irrigação sanguínea e à pressão arterial. Além disso, há relatos de sentimentos negativos como desconfiança e paranoia. Então, resumindo, todos esses fatores relacionados aí com a produção de energia gerada pelo cortisol e efeitos da adrenalina. Ou seja, o cortisol é o hormônio do estresse. Agora, após a fase de alarme, que é quando o corpo entende que alguma coisa está dando errado, tem a fase de resistência. Essa segunda fase ela é caracterizada pela diminuição dos níveis de alerta, possibilitando a compreensão do agente estressor pelo organismo. Por conseguinte, o organismo já entendeu que algo está errado e busca a estabilização dos parâmetros normais, ou seja, a homeostase da frequência cardíaca, da pressão arterial e respiratória. Nessa fase é quando o corpo ela entende, é isso que o Jodiel acabou de falar, ou ela vai fugir ou ela vai lutar. Se a pessoa fugir, ela vai passar para a próxima fase, que é a fase de exaustão, que é quando ela realmente vai ficar doente. E se ela lutar, ela vai conseguir se adaptar, o corpo dela vai se adaptar e vai dar tudo certo. Pode passar. Caso a pessoa não consiga se adaptar e fuja, ela vai entrar nessa fase de exaustão, que é a terceira fase. Essa fase caracterizada como sendo um momento de depressão de energia que é necessária para manter a resistência ou a adaptação. Não obstante, essa depressão nos níveis energéticos é o que leva o indivíduo a desenvolver o terceiro estágio da doença, conhecida como síndrome de burnout, que em inglês quer dizer burn, que é queima, e note, exterior, utilizado pela primeira vez por Freudenberger em 1974. Como sendo um sentimento de fracasso e exaustão. Essa é a ocasião em que o trabalhador entra na fase de esgotamento profissional, podendo levar a transtornos psíquicos gravíssimos ou até mesmo à morte. Essa fase aí é quando ele realmente não conseguiu se adaptar, ele não procurou ajuda, ele não teve apoio, então nessa fase ele já está doente. O que leva o estresse ocupacional? Como exemplos de geradores de estresse ocupacional, tem-se longas jornadas de trabalho exaustivas, longa carga horária de trabalho, plantões noturnos, recursos de insumos e instalações físicas do ambiente inadequados, déficit de pessoas para compor uma equipe adequada para assistência, o tempo reduzido para prestação de assistência. Então, esses são alguns fatores que levam o estresse ocupacional, né? Equipes, todas não tá a equipe completa, aí o profissional tem que dar assistência a mais para mais pacientes, sendo que poderia ter mais pessoas ali naquela equipe para trabalhar juntos, né? Os plantões noturnos, tem pessoas que trabalham em um hospital, em outro hospital, e aí pega muitos plantões também, né? Muita carga de trabalho em cima dele e acontece esse estresse ocupacional por essa jornada longa de trabalho. É importante a gente frisar o quê? Que dentro dos nossos, quando nós vamos fazer as escalas de enfermagem, nós sempre o quê? Sempre olhamos, tivemos um cuidado de não deixar um profissional trabalhar mais do que 12 horas, onde que ele tem que ter um mínimo de descanso de 11 horas. Só que nós sabemos das dificuldades que estamos passando e assim, estamos num momento de crise, o salário da enfermagem não é, assim, na verdade não é só da enfermagem, são dos profissionais da área da saúde, né? E assim, é um pouco defasado, então às vezes a gente tem que trabalhar em 2, 3 lugares. Com isso, o meu tempo de descanso, o tempo que eu tenho para estar descansando, para estar me recuperando daquele plantão que eu acabei de deixar,
eu estou em outro plantão, né? Então, o que acontece? E aí que começa o quê? Que começa a se encadear os estresses. Porque eu mal terminei de sair de um campo de estresse, um campo de batalha mesmo, entre aspas, que é o quê? Onde que eu sofri ali com perda de paciente, com o quê? Com exigências do meu patrão, né? Com cuidado da equipe que você tem que ter. Isso, cuidado da equipe que eu tenho que ter. É o quê? É a sociedade em cima da gente. E aí, eu mal terminei isso, eu já entro pro plantão onde que eu vou começar de novo. E o serviço de urgência e emergência, por que a gente está frisando no serviço de urgência e emergência? Que é um serviço que eu não tenho tempo para parar, para pensar. Eu tenho que ter o quê? Uma agilidade muito grande, de acordo com os meus conhecimentos técnicos científicos. Então, por quê? Porque 1 minuto, 10 segundos, eu posso estar o quê? Eu posso estar salvando a vida de um paciente. Isso. Então, assim, dentro do meu serviço de emergência, esse estresse, ele acaba sendo maior. Porque eu estou lidando com vida, né? E uma vida que está o quê? À beira da morte. Então, isso daí é muito sério, tá? É muito sério. Então, que nós, como os profissionais da área da saúde, tem que começar a observar essas fases desde o início, quando começar a ver o seu colega, o seu subordinado, o seu líder, aquelas fases lá que ele está fadigado, que ele está inquieto. Se hoje o profissional, ele chegou, você está vendo que ele está lá fadigado, que ele está com sono, então troca ele hoje de posto. Coloca um posto onde que exige menos atenção. Mais tranquilo. Porque mais tranquilo. Não é que você está favorecendo, mas você está proporcionando tanto a saúde mental daquele funcionário, como a segurança do paciente. Né? Porque se o profissional, ele tá lá naquele estresse hoje, não tá conseguindo ter uma concentração porque está tantas horas sem dormir, ele não vai dar conta de seguir uma noite sem cometer algum erro, né? De ler aquela prescrição ali com detalhe, de ver aquele medicamento, de certificar 2, 3 vezes se está fazendo o procedimento correto. Isso. Então, assim, são ações de enfermagem que eu, como enfermeiro, e eu como da equipe de enfermagem, eu tenho que estar prestando atenção nesses detalhes. Porque são detalhes que vai fazer diferença. E vai fazer diferença na minha qualidade da minha assistência ao paciente. Percebe-se, por meio da literatura analisada, que os fatores geradores de estresse ocupacionais em que profissionais da enfermagem defrontam-se ainda são bem presentes no cotidiano da equipe, o que leva ao abstencionismo desgastante emocional, desinteresse pela profissão e até mesmo troca de área de atuação, evidenciando a necessidade de se discutir mais sobre dimensionamento de pessoa e se repensar ao destino da liderança para melhorar o diálogo na equipe, como também aprimorar o nível de satisfação dos profissionais deste campo, lhe devolvendo sua autonomia frente às demais equipes multidisciplinar. Então, conforme está dizendo aqui nesse slide para nós, tem pessoas que têm até desinteresse pela profissão, né? Por essa carga horária, por estar insatisfeito com aquele ambiente de trabalho ali que não proporciona algo de bom para ele, eles ficam tão desinteressados pela profissão, né? E também a liderança, né? Tá trabalhando com a equipe, trazendo mais diálogo para a equipe, fazendo educação continuada com a equipe, promovendo, né? Conforto aos pacientes também e aos profissionais. Vou falar agora sobre epidemiologia. O Brasil ocupa o 4º lugar em doenças ocupacionais e dentro as profissões mais acometidas pelos estressores ocupacionais do trabalho é a enfermagem. Ocupa também essa mesma colocação, especificamente no estado do Rio Grande do Norte. Através da leitura do artigo selecionado, compreendeu-se que, dentre todos os profissionais da equipe de enfermagem, o enfermeiro atua tanto da alta como da média complexidade de atendimento. Ao seu atendimento são os sujeitos mais acometidos pelos diversos fatores geradores de estresse. O que fazer para melhorar esse quadro? A prevenção do estresse é feita sobre 2 âmbitos, o do indivíduo e o da organização.
Em relação ao indivíduo, é necessário que ocorra um equilíbrio entre o trabalho. Por exemplo, o lazer, o repouso, a atividade física, a alimentação adequada, respirar corretamente, reservar um tempo para fazer o que proporciona prazer. O enfermeiro, o líder, ele tem que tirar um tempo para aquele técnico de enfermagem, para ele ter uma hora de descanso. Ali faz com que o profissional, ele descansa e ele volta com outro vigor, mais disposto, e nada vai acometer esse estresse. Se a equipe está equilibrada, organizada, com um líder bom, com certeza ele não vai ter nenhum estresse ocupacional, mas para isso ele precisa que tenha um enfermeiro que ajude a sua equipe, seja amigo da sua equipe, esteja sempre à frente ali, orientando, ajudando no que precisa. Isso. Quando falamos respirar corretamente, significa o quê? Às vezes a gente está num momento de estresse tão grande que a gente não está nem respirando. Então, quando eu tô lá no ápice do meu estresse, que eu acho que eu vou explodir, então o quê? É aquele famoso contar até 10, né? Então, eu vou contar até 10, expirando e respirando lentamente. Para quê? Para que eu volte ao meu estado de concentração, né? O meu corpo precisa disso. Então, são técnicas que a gente pode estar utilizando para quê? Para a gente estar o quê? Voltando à concentração, diminuindo esse nível de estresse, esse nível de exaustão. Em relação à empresa, favorece relações interpessoal amistosa, capacitação, treinamento de todos os empregadores. Na medida do possível, deve propiciar a instituição da pausas para recomposição orgânica. A organização do trabalho deve permitir maior autonomia sobre as tarefas, equilíbrio entre os números dos empregadores e ritmo de trabalho. O importante é que ocorra equilibração correspondente a este esforço e recompensa. Então, para concluir, é obrigação da empresa proporcionar momentos, né? Proporcionar ferramentas onde que o profissional, o empregado, ele vai estar o quê? Ele vai estar com habilidades, com tempo, com equipamentos, né? Para estar executando a sua tarefa. E como nós profissionais, o que nós temos que fazer? Respeitar o nosso tempo de descanso. Igual, amanhã eu vou ter 12 horas de folga. Então eu vou passear com meu filho, vou passear com meu cachorro, vou fazer alguma atividade que me proporcione prazer, porque nosso organismo precisamos disso, né? Então, assim, eu tenho que ter os meus direitos e os meus deveres. Do mesmo jeito são as empresas. As empresas, elas cobram da gente, só que também elas devem o quê? Elas devem proporcionar o quê? Proporcionar segurança, proporcionar comodidade pra gente, conforto, para que a gente trabalhe com o maior prazer possível, né? E isso vai repercutir na minha assistência. Tá? E outra coisa que é importante, quando o nosso colega Jodiel falou sobre o absenteísmo, é muito comum hoje os profissionais da área da saúde estarem doentes, né? Hoje eu vou para aquele plantão, já tem assim crises de enxaqueca, tem assim crises mesmo emocionais. Que isso faz parte do processo saúde e doença. Porque doença não é somente física, não é somente quebrar a perna, cortar, não. Se eu não estou bem com o meu estado mental, eu estou doente. Então, assim, nós temos que parar, ter um momento de reflexões e ver o que é que vocês podem estar o quê? Proporcionando um melhor ambiente para o seu funcionário. Então, gente, bom dia a todos, mais uma vez obrigado. E obrigado, equipe, pela aula de hoje e pelo compartilhamento das informações. Obrigada, professor. Obrigada a nós. A você.